Bom dia. Hoje a ideia é entrar na linguagem documentária, né? A gente sair da linguagem puramente natural e começar a entrar na linguagem artificial, né? Nessa linguagem controlada e manipulada. Até então, no primeiro vídeo sobre tesauros, eu tinha tratado apenas da linguagem natural, que é a linguagem espontânea, sem controle subjetiva, e agora a gente parte para a construção das linguagens que surgiram com o objetivo de organizar a informação, tá? Bom, a linguagem documentária na biblioteconomia, ela começa, né, com as classificações bibliográficas. Ela até começa antes disso, mas as classificações elas vão sedimentar a teoria, né, e vão criar esse campo dentro da biblioteconomia. Depois que todos estes instrumentos, né, já haviam sido desenvolvidos e criados na biblioteconomia, se conceituou, né, se definiu como sendo todos estes instrumentos podendo ser chamados de vocabulários controlados. São eles as classificações bibliográficas, as listas de cabeçalho de assunto e os tesauros, né? As classificações, as mais famosas são a CDD e a CDU, que eu vou tratar um pouquinho. As listas de cabeçalho de assunto, a mais famosa era a Library of Congress, mas a Library of Congress agora ela já é um tesauros, né? Porque ela já introduziu o termo geral, o termo específico, já começou a tratar a questão do relacionamento por hierarquias, né? E o tesauros, eu vou mostrar o da Biblioteca Nacional, mas eu vou mostrar outros também, quando a gente for tratar de tesauros, né? Tanto que a Biblioteca Nacional, voltando aqui rapidinho, ela só é considerada hoje, né, um tesauros porque a Library of Congress, antes disso, transformou a lista de cabeçalho de assunto dela em um tesauros. E a Biblioteca Nacional ela só acompanhou esse movimento. Bom, então vamos começar com as classificações bibliográficas, né? Bom, a mais famosa é do Melville Dewey. As classificações, elas começaram, né, historicamente falando, com um objetivo de organizar as estantes, né, organizar os livros nas estantes por assunto. A maior parte das bibliotecas já organizava, né, os livros por assunto, mas tinha uma certa dificuldade de conseguir agrupar os livros pelos assuntos mais específicos dentro das grandes áreas, né? E paralelamente a isto, existiam também as fichas catalográficas de assunto, cuja entrada principal eram os assuntos. E aí, por uma questão, né, de economia e também de recursos financeiros, porque era caro fazer muitas fichas, você tinha poucas entradas por assunto, umas 2, no máximo 3, né? Porque não só o trabalho para se duplicar as fichas, como também o espaço, né, nos armários para guardar essas fichas. Estudos eram complicadores para que se criasse muitos pontos de acesso. Mas o objetivo mesmo era conseguir agrupar, né, nas estantes os livros pelos assuntos específicos dentro das grandes áreas. Então o Dewey, né, tem, vamos assim dizer, a sacada. Algumas pessoas já haviam feito isso, mas ele sistematizou de forma mais objetiva também
a transformação dos assuntos em números, né? Foi essa grande contribuição que o Dewey deu. Ele falou assim, em vez da gente tratar o assunto, né, com um registro alfabético, vamos tratar os assuntos como se fossem números, né? A gente monta uma lista com os assuntos, para cada assunto a gente dá um número para esse assunto, né? E a gente coloca na lombada do livro, né, este número e vai conseguir organizar, né? Então você consegue definir números específicos para os assuntos específicos, números iguais, né? Então o mesmo livro com o mesmo assunto específico vai ganhar o mesmo número e eles vão estar juntos na estante, uma forma fácil de você arquivar, porque é numérico, né? E numa forma econômica também, porque um assunto muito grande, né, talvez composto aí, vamos pensar num assunto com 5 palavras, por exemplo, você consegue reduzir isso a 3 números. Então, isso realmente foi um avanço enorme para a área, né, no século XIX. Isso aí vai permitir essas características que estão aqui no slide, né? A maior simplicidade possível. A grande sacada é essa, né? Emprego de algarismos arábicos no lugar dos termos alfabéticos. E outra grande inovação que ele trouxe foi a divisão decimal. Então você tem as grandes áreas, né? Ele divide o conhecimento todo em 10 grandes áreas. Cada área é dividida, por sua vez, em mais 10 assuntos, subassuntos, assuntos específicos, que são, por sua vez, divididos em mais 10 e por aí vai. Então, a classificação ela sempre se divide em 10, né? Divisão em 10 classes, né? Então, eu vou mostrar aqui uma primeira classificação. A primeira edição, que foi de 1876, e ela basicamente se mantém hoje, principalmente as 10 classes principais, que é a miscelânea, que ele ainda não havia sido denominada dessa forma, filosofia, teologia, sociologia, filosofia, ciências naturais, artes, que é ciências aplicadas, né? Artes, literatura e história. E aí, cada grande classe dela, ele divide o conhecimento, né, em 10 áreas. Cada área dessa subdivide em mais 10, né? Então, de 0 a 900 tem 10 áreas. Dentro, né, de cada se divide, né? 100, então, vai se dividir em 110 até 190. E depois, essas áreas também vão ser subdivididas, né? Por exemplo, a área 610, que é medicina, se subdivide em 611 a 619, né? Então, genial, né, para a época. Aí, né, isso garantiu a simplificação, garantiu a possibilidade de você conseguir agrupar os livros de forma lógica e precisa na estante, por assuntos específicos, que era o que se queria, e também garantia a localização dessa informação de forma bastante rápida, né? Porque você sabia, por exemplo, olhava na ficha catalográfica o livro que você queria, achava a ficha, você ia lá, olhava o número da classificação, ia para a estante e achava o livro numa velocidade incrível, né? Tanto que essa tecnologia ainda continua funcionando, é essa tecnologia que a gente usa nas livrarias, né? Nas bibliotecas. As livrarias, em contrapartida, como elas não podem classificar as obras, porque colocar uma lombada significa estragar o produto, né? Um cliente não vai querer comprar um livro
com alguma coisa colada na capa, eu, por exemplo, não gostaria de comprar, você vê que há uma dificuldade, eles gastam um pouquinho mais de tempo para localizar a obra, não é tão precisa. É claro que tem alguns problemas, guardar livro errado, isso vai prejudicar bastante a localização, mas uma crítica muito grande que esse sistema vai receber, e depois nas edições futuras ele vai corrigir, é a questão do que a gente chama da divisão, né? da combinação, da capacidade da gente fazer uma análise sintética, né? Do assunto, que é quando você possui um livro, né? Uma obra, ela trata de 2 ou mais assuntos. Por quê? Na subdivisão do Dewey, como a gente está vendo aqui, cada número equivale apenas a um assunto. Mas, se, por exemplo, você está tratando, né, da história da medicina, neste momento aqui, né, na época do Dewey, quando foi lançada a CDD, a única chance, você só podia escolher uma opção. Você não tinha mais do que uma opção para poder classificar a obra. Você ia ter que escolher se você ia colocar a obra em 900 ou se você ia colocar a obra em 610, né? Então você ia pesar. Eu acho que os meus usuários vão procurar por história, dentro de história. Então eu vou classificar com 900 e vou deixar o livro de História da Medicina junto com os outros livros de História. Ou então você podia achar que não, meus usuários vão procurar dentro de Medicina, né? Então vou colocar junto com os livros de Medicina. Bom, embora hoje você consiga combinar, fazer essa análise sintética, né? Ainda é uma escolha, ainda acaba sendo uma escolha, porque você vai ter que deixar o livro junto com um conjunto ou junto com outro conjunto. Mas hoje há flexibilidade de você conseguir combinar os assuntos, e isso é graças às contribuições do Ranganatha, né? Por isso que eu vou trazer o Ranganatha antes da CDU, embora historicamente ele seja depois, ele tenha vindo depois da CDU. Mas é interessante eu falar dele antes, porque as contribuições que ele trouxe mudaram profundamente a CDU. A CDD, que é a classificação decimal do Dewey, também foi alterada bastante, mas ela ficou muito presa à sua estrutura primária, né, das classes, da estrutura que é mais simples, sem sinais gráficos, né? Então, embora hoje a gente consiga fazer subdivisão, né, é possível fazer a abordagem analítico-sintética, ela é menos explícita do que a CDU. Porque a CDD, o que ela vai fazer? Ela vai juntar 2 classes apenas colocando os números juntos, né? E você não faz distinção ali do que é assunto, do que é tabela auxiliar, né? Você simplesmente, o único sinal que existe na CDD é o ponto, depois do terceiro numeral, né? Depois do terceiro dígito. Depois você vai só somando números ali. Então, se você não é um especialista em CDD, você vai ter muita dificuldade em reconhecer naquele número enorme o que é assunto principal, né, das tabelas principais, o que é forma, o que é língua, o que é lugar, né? É muito difícil, muito difícil. A CDD, a CDU,
ela optou por se reformular totalmente e trazer, né, essas inovações de um jeito mais contextual. Eu vou tratar daqui a pouquinho, mas vamos falar do Ranganatha. Então, o Ranganatha ele vai trazer duas grandes contribuições. A primeira é essa, a abordagem analítico-sintética, que permite com que a classificação combine dois assuntos, né? A tal da classificação facetada, né? Você permitir a combinação de facetas. Isso realmente é uma grande revolução também para as classificações bibliográficas. E a outra grande contribuição que ele traz é para os níveis de classificação, que é legal teoricamente a gente tratar, mas eu acho que em termos práticos ele não traz grandes contribuições não, mas é interessante enquanto teoria, né? Por isso que eu vou tratar dos níveis de classificação primeiro, antes da abordagem analítico-sintética, porque a abordagem analítico-sintética eu vou discutir ela um pouquinho mais detalhadamente na CDU, que a gente consegue visualizar isso muito bem, fica muito claro, né? Mais claro que a classificação de Colofon, que não tem, até onde eu saiba, não tem aqui no Brasil, ela não é usada no Brasil, né? A gente não usa essa classificação, que foi a classificação que o Ranganatha desenvolveu. E para falar a verdade, eu nem sei como é que tá as atualizações dela, porque a CDD e a CDU possuem consórcios de bibliotecários e de bibliotecas que fazem a atualização periódica. Até onde me lembro, as atualizações saíam de 7 em 7 anos, né? Bom, com relação a essa contribuição, que são os níveis de classificação, o Ranganatha ele vai se apropriar de um conceito platônico que a gente chama de mundo das ideias, tanto que o Ranganatha ele até usa, né? Ele muda um pouquinho de plano das ideias. Bom, o Platão ele está querendo fazer uma crítica dura na República, né? Ele está fazendo uma crítica dura aos poetas, porque as pessoas se educavam pela poesia. Uma coisa parecida com o que existe hoje no Ocidente, né? A gente pode fazer uma relação, uma analogia com o momento que a gente vive entre ciência e religião. Em que eu acredito? Né? Eu vou acreditar na Bíblia ou eu vou acreditar na ciência? Essa mesma questão estava sendo colocada para os gregos 2.300 anos atrás, quando o Platão queria tirar os poetas. Na verdade ele queria tirar aqueles aedos, que o pessoal chama, né, que foi que era chamado na época, que recitavam em praça pública a Ilíada e a Odisseia, e esses eram os padrões de moral daquela sociedade, como por exemplo para nós hoje, né, nós seguimos muito preceitos morais vindos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento. E o Platão ele queria que os preceitos morais fossem norteados pela filosofia. Então ele vai elaborar esses conceitos para desmoralizar, para desclassificar o poeta, né? E aí primeiro ele parte de uma ideia que ele chama de mundo das formas ou das ideias, que é um mundo inteligível e metafísico, é como se fosse um plano superior, né, onde as coisas nesse plano são perfeitas, né? A gente pode, de modo bem simplificado, pensar assim, olha, é a idealização que eu tenho numa cadeira. Quando eu penso em uma cadeira, essa cadeira ela é perfeita. Não tem jeito de eu pensar numa cadeira imperfeita, numa cadeira torta, numa cadeira que vai quebrar. Eu penso numa cadeira perfeita. Depois, num segundo plano, vem o mundo concreto e sensível, que é o mundo físico, né? Que ele vai dizer que é o mundo que é acessível pelos sentidos, né? Pelo toque, pelo meu olhar, né? Pela audição, pelo olfato. Então é o mundo que nós estamos. Neste mundo concreto existe
a cadeira, tá? Que é feita por um marceneiro, né? por um artesão. Só que essa cadeira ela vai ser imperfeita por Platão. Provavelmente Platão está tratando disso também porque ele não viu a industrialização e, né, a fabricação de cadeiras industrializadas. Provavelmente ele mudaria toda a sua concepção. Mas aqui ele está tratando disso, que quando o artesão ele, né, tenta trazer do plano das ideias, do mundo das formas e das ideias, né, e tenta construir algo no mundo concreto e sensível, ele vai construir uma cópia e essa cópia é imperfeita. E depois ele vai definir um terceiro nível, que é o mundo da imitação e o plano da imitação, ou o plano da imitação. Que vai falar o seguinte, olha, depois que a cadeira está pronta, vem um pintor e pinta aquela cadeira no quadro. Ou vem um poeta e trata a poesia daquela cadeira. Isso é a cópia da cópia. Então, é a imperfeição de uma coisa que já é imperfeita e por isso ela não deveria existir, né? Esses conceitos de Platão. O Organata se apropria disso e traz isso para a biblioteconomia. Ele muda algumas coisas, claro, ele não tá, o Ranganatha aqui ele não está tecendo uma crítica a um determinado grupo, ele está apenas definindo, né, conceitualizando algumas coisas, que é a prática da classificação. Então, para ele vai existir um plano da ideia, que é o nível das ideias e dos conceitos. Esse plano da ideia aqui, eu entendo ele como não um plano metafísico. Esse plano não é metafísico, ele é um plano sensível e concreto, acessível ao mundo dos sentidos. É a nossa capacidade de olhar para o mundo e observar as coisas que existem neste mundo, tá? O segundo, que é o plano verbal, é a nossa capacidade de expressar verbalmente esses conceitos que existem nesse plano da ideia, né? Talvez até ter chamado isso de plano da ideia não tenha sido tão bom, porque o plano das ideias no Platão é metafísico, né? Bom, mas então aqui eu falo o seguinte, olha, aquela imagem que eu estou vendo aqui é uma árvore. Então eu codifiquei isso num plano verbal, que é, como a gente já tinha visto no vídeo anterior, um conjunto de letras ou um conjunto de sons, né, que juntos, né, carregam sentido para nós que dominamos aquela língua. E por fim, por último, vem o plano notacional, que é no nível da fixação em sinais, letras e números. É aquilo que o Dewey já tinha feito, né, que o Poetlé também já tinha feito na CDU, que é pegar, né, os assuntos e codificá-los numa notação que é específica da biblioteconomia. É falar, olha, esse assunto aqui, medicina, história da medicina, etc., é traduzido, né, nesses números, né, e com a introdução depois de sinais, né, e também letras, como a gente vai ver agora na CDU. Bom, o Poetlé, quando ele começou com essa ideia, né, a intenção dele não era criar uma classificação bibliográfica, ele não tinha essa intenção, muito longe disso. O que o Poetlé queria era construir uma bibliografia universal. Ele queria uma obra, né, ele queria publicar uma obra em que lá tivesse todas as referências bibliográficas de todos os livros que já haviam sido publicados no mundo, né? Uma coisa bastante ambiciosa. Para isso ele cria o FID, que é uma Federação Internacional de Documentação, que tinha o objetivo de descobrir essas obras, né? E publicar a obra, publicar o livro, né? Publicar descobrir a obra, registrar ela nessa publicação e depois publicar a bibliografia universal.
E quando ele começou a fazer esse trabalho, ele percebeu, ó, se eu jogar essas bibliografias aqui em ordem alfabética, ninguém vai achar nada, né? Eu preciso organizar essas referências bibliográficas das obras de modo por assunto, porque se eu não organizar isso por assunto, vai ser o caos. Então, ele fica sabendo, então, que já existiam classificações, tá? Antes da classificação do Dewey. A inovação da classificação do Dewey, além dessas inovações que eu já havia comentado, é o caráter universal, tá? Porque que depois foi utilizada, se eu não me engano, na Library of Congress do Dewey, né? Então, o Potley, ele consegue uma cópia da CDD, mas ele discorda de algumas áreas. Ele acaba discordando quando ele vai analisar a classificação. E aí, para isso, ele resolve publicar a sua própria classificação, tá? Que hoje a gente chama de CDU, Classificação Decimal Universal. Quando ela surgiu muito parecida. Ela foi publicada em 1907, essa é a fotinha da primeira edição. Ela surgiu muito parecida com a classificação do Dewey, alterando só a forma como ele dividiu o conhecimento universal, tá? Algumas áreas que ele dividiu. E depois, posteriormente, aí veio o Ranganatha, veio as ideias do Ranganatha, né? Ele introduziu duas grandes inovações, que foram as tabelas auxiliares e a possibilidade de síntese, né? As tabelas auxiliares são aquelas, né? Forma, matéria, espaço, tempo e por aí vai, né? São várias. E a questão principal, né? Que é a abordagem analítico-sintética que ela vai absorver das teorias do Ranganatha, que é a possibilidade de você combinar assuntos. Então, eu trouxe, por exemplo, aí, respeitando, né, vamos chamar assim, a sintaxe do Ranganatha, que é o Pimesh, né, esses sintagmas aí, que educação, personalidade, forma, matéria, espaço e tempo, né, educação, aí, por exemplo, personalidade, educação, saúde, o assunto principal. A forma é uma lei, o outro é um livro. A matéria está tratando de um diagnóstico da educação, o outro é uma reforma da saúde. O espaço, o livro de educação está tratando da educação no Brasil, a saúde apenas em Minas Gerais, e a educação em 1990 e a saúde em 2000. Então, o que você faz? Você pega esse conjunto, que é alfabético, no caso alfanumérico, porque tem um tempo aí também, né? E você traduz isto para uma classificação, né, sintética, combinando vários assuntos, né? E aí a grande inovação da CDU é a possibilidade de você utilizar sinais para facilitar a identificação, né, dos sintagmas que você está tratando na classificação, né? Aqui o 611 vamos chamar assim, personalidade, ou a tabela vem da tabela principal, que é saúde. Lei, ela vem da tabela de forma, que é parêntese 0. E aí o número aqui vai variar de acordo com o tipo o tipo da forma. A matéria é o tracinho antes do número. Aqui, reforma é o número 63. O lugar é parênteses apenas, né? O que talvez possa confundir um pouco com a forma, que é parênteses 0, mas a forma sempre vai ter o 0 e o espaço nunca vai ter um 0 depois, né, dentro do parênteses, pelo menos antes dos números. Minas Gerais e 815.1, 81 é Brasil. E o tempo, aspas. E aí você consegue combinar vários assuntos formando um número. Você traduz, que na tradução é exatamente isso aqui,
né? Para um usuário, né? Para um bibliotecário, ele vai reconhecer, né? Claro, a gente não decora os números, né? Mas com a tabela a gente consegue identificar rapidamente, olhando o número, a que assunto ele está tratando. Essa é a grande possibilidade, né? Que é a abordagem analítico-sintética. Bom, acho que a gente passou bem pela classificação, né? Pelos propósitos que a gente quer aqui, e a gente vai entrar nas listas de cabeçalho de assunto. A grande questão é o seguinte: a classificação ela não deu conta de tudo. Ela não deu conta de tudo. Embora você possibilitasse, né, a síntese, né, que já era um grande avanço, é o que eu disse. Quando você estava tratando, por exemplo, aqui a gente tratou só de um assunto principal. Um era saúde, o outro educação. Mas quando você precisava combinar esses dois, né, saúde e educação, a coisa ficava mais complexa. Por quê? Embora você pudesse combinar, colocar os dois números juntos, né, qual que é a vantagem disso? É que antes, né, quando você combina dois assuntos, você vai ter que optar por aquele que vai ser citado primeiro. O número que vai aparecer primeiro, ele vai determinar a posição do livro nas estantes. Se você vai colocar um livro que trata sobre saúde e educação, se você vai colocar esse livro em educação ou se você vai colocar esse livro em saúde. É uma escolha que você vai ter que fazer e isso você vai ter que optar, né? Então, se você optar por educação, um usuário que vai nas estantes de saúde não vai achar esse livro lá, né? O que a classificação sintética permite é o seguinte: todos os livros que tratam sobre educação e saúde, na estante de educação eles vão estar reunidos, eles vão estar juntos, porque a numeração vai permitir isso. Mas o usuário não vai conseguir achar esse livro procurando na estante de saúde, ele vai achar só na estante de educação. Então você precisa ainda manter, né, nas fichas catalográficas o ponto de acesso, né? E aí o que acontece? Se você não pode abrir mão das fichas catalográficas do ponto de acesso, você vai ter que dar o melhor tratamento para ela, né? E aí uma das grandes inovações que você pode fazer é os controles de equivalência, principalmente, né? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, aliás, a gente vai ver agora. Porque as relações, essa questão da língua natural, né? Que você consegue denominar uma mesma coisa com nomes diferentes, né? Ou denominar coisas diferentes usando o mesmo nome. E isso causa problemas, principalmente para os sistemas de classificação bibliográfica que são muito rígidos. Então você precisa controlar isso em um outro lugar, né? Que começou a ser chamado como as listas de cabeçalho de assunto, né? Elas vão ser posteriormente, né? Quando os tesauros surgem, a gente olha para as listas de cabeçalho de assunto e fala: olha, os tesauros começaram daqui, né? Então a gente pode chamar isso de pseudotesauros, né? Eram os embriões dos tesauros, né? E a grande característica das listas de cabeçalho de assunto é a possibilidade de você manter a relação de equivalência, tá? E também, né, havia a possibilidade de você criar as relações associativas, tá? Então, o que era uma lista de cabeçalho de assunto? Era uma lista em que você controlava as palavras utilizando ver e ver também, onde o ver anulava uma forma, como no dicionário, né? E o ver também como você sugere um novo assunto, que também pode ser interessante, já que você está procurando este assunto específico, né? Então, a lista de cabeçalho de assunto, ela basicamente faz esse jogo entre ver
e ver também. A mais famosa era a Library of Congress, mas como eu disse, ela deixou de ser uma lista de cabeçalho de assunto a partir do momento em que ela introduziu as relações de hierarquia. Porque um tesaurus, para a gente considerar tesaurus, ele precisa ter as 3 relações básicas de um vocabulário controlado no nível 1 tesaurus, que é relação de equivalência, relação de hierarquia e a relação associativa. Se a gente olha para um vocabulário e ele possui essas 3 relações, a gente pode chamá-lo de tesaurus. Se ele não possui, por exemplo, ele possui apenas relação de equivalência e a relação associativa, ele é, na verdade, uma lista de cabeçalho de assuntos. O nosso tesaurus, né, da Assembleia Legislativa, utilizado para a informação legislativa, né, as normas e as proposições, ele era e foi por muitos anos uma lista de cabeçalho de assunto. Embora a gente chamasse ele de tesaurus, ele nunca foi um tesaurus, teoricamente falando, contexto, né, com base na teoria, teoricamente falando, ele não poderia ser considerado um tesaurus, embora ele se denominasse como tal. Tá? Então, a gente entra nos tesaurus propriamente ditos, né? E agora que a gente vai começar a ver aquelas teorias, algumas coisas que a gente tinha falado, que eu tinha falado no vídeo anterior, agora aqui aplicada à biblioteconomia e como a gente resolve aqueles problemas. Eu tenho que fazer uma menção aqui, esse Peter Marker Roger, porque o termo vem dele, né? Ele se apropriou desse termo latino tesaurus, que significa tesouro, para um dicionário que ele montou, tá? Que é esse Thesaurus of English Words and Phrases, no século XIX, 1852, que ele organizou a partir, né, por assunto e não em ordem alfabética. Mas, assim, é um dicionário, né? E, em momento nenhum, ele tinha o objetivo de organizar a informação, né? Então, embora o termo tenha vindo desse dicionário, né, esse dicionário, de fato, não contribuiu absolutamente em nada para a biblioteconomia, né? O Thesaurus é uma evolução das classificações bibliográficas e das listas de cabeçalho de assunto, tá? Mas a gente menciona. E aí a coisa mais importante é a ISO 25964 de 2011, ela que trata da construção de tesaurus. Ela que vai trazer todas as regras de construção de tesaurus. Ela só tem em inglês, a gente não tem uma tradução em português oficial. A gente tem uma tradução que a gente fez no setor, mas é uma tradução que ainda carece um pouquinho de revisão. Bom, mas a primeira ISO, né, que surge vai ser na década de 1970, que é essa ISO aqui, ó, que é a 2788, para tesaurus monolíngues, tá? Na década de 80, né, em 1985, a ISO lança uma segunda edição, lança uma outra ISO paralela a essa, né, as duas eram concomitantes neste momento, que é a 5964 para tesaurus multilingües, né, tesauros que se destinavam a organizar o conhecimento humano em mais de uma língua, tá? E em 1986 eles lançam a segunda edição da 2788, né? Ainda monolíngue, tá? Um ano depois de ter lançado a 5964. E depois, em 1993, eles lançam a terceira edição, né? Mas eles lançam só com uma ANSI. Quando então, em 2011, eles resolvem fazer o seguinte, juntar os dois, né? Em vez de você ter um só,
em vez de ter duas ISOs separadas, eles resolvem juntar essas duas e eles lançam essa ISO, que é a 25964, que é Thesaurus multilingüe e monolingüe, tá? E depois, 2 anos depois, em 2013, eles lançaram a parte 2 dessa ISO aqui, da 25964, que trata da questão da interoperabilidade, que ela é mais técnica e ela é voltada para os profissionais de informática, para garantir a interoperabilidade de diferentes tesauros que tratam que respeitam as regras da ISO, né, 25964. Essa a gente não chegou a traduzir, não. Bom, e aí a gente volta para aquelas relações linguísticas que a gente já tinha comentado no vídeo anterior, não tem como a gente fugir delas. Como eu disse, a gente vai vê-las aplicadas agora a teorias, né, das linguagens artificiais. A gente vai tratar no âmbito morfológico da relação paradigmática, né, que um exemplo é uma substantivação, a gente vai tratar daqui a pouco. No âmbito sintático, a gente vai tratar das relações sintagmáticas, né, pré e pós-coordenadas. A gente vai ver o que é isso daqui a pouco. E no âmbito semântico, a gente vai tratar das 3 relações que eu havia dito, né, anteriormente, que é a relação de equivalência com a remissiva ver, né? A relação de hierárquica, que a gente trata com termo geral, termo específico, e a relação associativa, que é a nossa famosa remissiva ver também. A gente vai ver isso tudo com mais detalhes agora. Bom, a relação paradigmática, como eu havia dito no vídeo anterior, é uma representação do padrão de modelos a serem seguidos. É um paradigma, né? É um axioma, é uma coisa que você aplica é uma regra, é uma norma que é verdade para todos aqueles casos em que ela se aplica. Eu tinha dado o exemplo dos verbos, né? Então, verbos terminados em AR, como cantar, ele vai ter o paradigma dele, vai ter o conjuntinho dele de terminações. E essas terminações, elas vão ser verdades para todos os verbos terminados em AR, né? Como tem o paradigma para os verbos terminados em ER e tem o paradigma para os verbos terminados em IR, com exceção aos verbos irregulares, tá? Como na biblioteconomia a gente está tratando de uma linguagem artificial, que é uma linguagem documentária, a princípio aqui não há margem para irregularidades, né? A gente precisa trazer o irregular para a regularidade. Por isso que ela é uma linguagem artificial, ela é manipulada. A gente manipula para padronizar, para não haver discrepâncias, para não haver exceções, né? Um exemplo disso, né, 2 exemplos. Um é a substantivação dos verbos. Então é verdade, são paradigma. A gente vê um verbo, a gente tem a necessidade de incluí-lo no vocabulário controlado, no Thesaurus, a gente vai substantivar. Como é que a gente vai substantivar? A gente vai colocar o são no final do verbo. Adquirir, aquisição. Comercializar, comercialização. Deixa eu ver outro verbo aqui. Né? Inovar, inovação. Por aí vai. E a substantivação de adjetivos, né? Que é o idade, né? Caducidade, assiduidade e por aí vai. É uma outra forma de você substantivar, mas agora substantivar os adjetivos, tá? Que também é um paradigma, você vai aplicar ele a todos os adjetivos. E aí tem uma coisa que, quando eu estava pesquisando para poder montar essa aula, eu estava procurando ver, né, como é que a biblioteconomia tratava a relação paradigmática, né, porque a norma trata também, né, tem na norma, na 25964, que eu comentei agora, trata da relação paradigmática. E na literatura, eu vi alguns autores falando que a relação paradigmática é o mesmo que a relação associativa. E eu tenho que discordar disso
porque não tem absolutamente nada a ver, nada a ver. Parece um total desconhecimento dos autores do que seja a relação paradigmática na linguagem, né, na linguística, para poder fazer uma ponte com relação à relação associativa. A relação associativa, ela está muito mais próxima das relações de equivalência e das relações hierárquicas do que da relação paradigmática. A relação paradigmática, ela está, como eu havia dito no slide anterior, no âmbito morfológico. Né? O que ela faz então? Ela muda a classe das palavras na morfologia. Né? Então você tem um verbo, você vai transformar ele em um substantivo. Né? Você tem um adjetivo, vai transformar ele em um substantivo também. E por aí vai. Então, não acho que tem muita coisa a ver, não. Fiquei até um pouco assustado de ver isso em alguns artigos científicos. E a relação sintagmática agora, que talvez seja uma das coisas mais complicadas e subjetivas de um tesaurus. Bom, a gente já viu, né, a relação sintagmática, que é quando há combinação de diferentes sintagmas em um único termo. Né, um sintagma muito famoso, né, uns sintagmas, né, porque é mais de um, famoso é o Pimesh, que é esses são 5 sintagmas: personalidade, matéria, energia e espaço. Né? E uma coisa que eu já não estou lembrado se eu falei no vídeo anterior, mas eu acho que sim, que é a questão, os sintagmas, eles são construções humanas. A gente define o que é sintagma, né? Então, lá na linguística, né, e na gramática, eles vão considerar os sintagmas como sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto, adnominal, adjunto adverbial e por aí vai. São construções. A gente olha, a gente analisa semelhanças e a gente cria nomes para aqueles semelhantes para agrupá-los. Olha, sempre que tem uma substantivo que ele está, né, predicando o verbo, ele está, né, ele é o autor da ação, vou colocar assim, né, embora não seja só a ação do estado, né, ele é o sujeito. Se ele é o que está recebendo a ação, sofrendo a ação, ele é o objeto e por aí vai, né? Então a gente analisa as semelhanças e cria os sintagmas. É a mesma coisa aqui. Eu até tinha comentado, né, das classes gramaticais, que eu acho que eu os comentei, né? Se eu não comentei, comenta agora. Que a gente tem 10 classes morfológicas que foram criadas, né? Substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, preposição, conjunção, verbo, advérbio e, por fim, uma classe que todos os linguistas metem um pau, que é a interjeição. E eles metem um pau com razão. Porque o que é interjeição? Você pega qualquer palavra das outras classes e põe um ponto de interrogação na frente. E eles vão falar, isso aqui não é porque tem um ponto de interrogação na frente que vai descaracterizar, ele vai deixar de ser substantivo, ele vai deixar de ser, né, adjetivo, ele vai tentar deixar de ser pronome, né, por exemplo. Então não faz sentido essa classe existir. Interjeição parecia mais uma vontade nos gramáticos na época de fecharem em 10 classes do que realmente existirem 10 classes, né? Bom, aqui é a mesma coisa. Então, embora a gente, na biblioteconomia, a gente tenha o Pimesh, que é o grande modelo, é o mais difundido, quando a gente olha para os tesauros, a gente percebe que há divergências sintagmáticas entre eles, né? E eu vou tratar disso. Para tratar da questão sintagmática, a gente tem que tratar também de 2 conceitos, que é a pré-coordenação e a pós-coordenação. O que é isso? Como é que eu posso, quando eu vou agrupar os sintagmas, né? Eu vou definir os sintagmas, esse agrupamento de sintagmas, já no vocabulário controlado, tá certo? No tesaurus, e depois eu vou utilizá-los na indexação, ou não.
Eu não vou pré-coordenar os meus termos, os meus sintagmas no vocabulário, e eu vou coordená-los, colocá-los, né, ajuntá-los, né, na indexação, no momento da indexação. Quando eu já defino, pré-configuro os sintagmas no vocabulário, o meu vocabulário é pré-coordenado. Se eu não coordeno meus sintagmas no vocabulário e eu coordeno eles apenas na indexação, eu digo então que o meu vocabulário é pós-coordenado. Ou seja, eu vou coordenar os termos, eu vou ordenar os termos no momento da indexação. Ponto importante, alguns teóricos, eu não sei se eu concordo com isso, alguns teóricos vão dizer que não existe tesaurus pré-coordenado, que todo tesaurus ele tem que ser pós-coordenado. O que eles estão falando com isso? Você não pode criar termos no tesaurus com mais de um sintagma. Se você criar termos com mais de um sintagma, você transformou o seu tesaurus em uma lista de cabeçalho de assunto, porque a questão de você pré-coordenar sintagmas, ela tem lógica, ela tinha lógica antigamente com as listas alfabéticas, né? Que é um modelo clássico, por exemplo. Você não coloca igual esse aqui, ó, esse assunto da Biblioteca Nacional, que eu peguei lá na biblioteca. Você não vai escrever assim, manuais de bibliotecas, porque numa lista alfabética a pessoa vai procurar por bibliotecas, que é o assunto principal, né? Ou esse mesmo aqui que eu peguei na BN também, legislação de educação física. Você vai colocar legislação física, educação física, tracinho, legislação, porque se a pessoa estiver buscando numa lista alfabética, ela vai procurar isso dentro de educação física, correto? Então, para estes autores que vão defender que os tesauros podem ser apenas pós-coordenados, a coordenação só pode se dar na indexação, né? Que se você pré-coordena os termos no tesauros, não é tesauros, é uma lista de cabeçalho de assunto. Eu já vou dizer que eu acho que eu não concordo com isso. Eu acho que você pode ter termos, sintagmas agrupados no tesauros e ele não vai deixar de ser tesauros, porque para mim o mais importante é eles ter as três relações, né? Ele vai ter a relação de equivalência, a relação hierárquica e a relação associativa. Ele tem, para mim, é tesauros. Não tem a relação hierárquica, é uma lista de cabeçalho de assuntos. Para mim é mais simples, mas existe isso, né? E é bom a gente saber que isso existe. Bom, então aí eu peguei alguns exemplos, né? Eu peguei um exemplo do Senado, eu peguei exemplo da Biblioteca Nacional e peguei exemplo da Árvore de Políticas Públicas aqui da Assembleia para a gente discutir um pouquinho. O primeiro termo que eu peguei aqui da Biblioteca Nacional é educação física. Se a gente entender, né, não é o caso lá, mas entender que os sintagmas estão usando os sintagmas do PIMESH, a gente tem aqui personalidade, né, que seria educação física, o assunto principal, e a matéria, né, que é a forma, né, que é a legislação. Então ele está o quê? Pré-coordenado. Esse termo aqui, a gente vai dizer, ele está pré-coordenado, tá? O que ele fez? Ele juntou dois sintagmas diferentes. O nosso tesaurus, por exemplo, eu posso dizer até com uma certa certeza, ele não é pré-coordenado. Se ele tem termos pré-coordenados, são pouquíssimos, não enche uma mão, porque eu confesso que eu nunca vi. Então, no nosso tesaurus, por exemplo, não tem, às vezes pode ter, mas eu acho muito difícil não ter. Quando vai ter a palavra legislação ou lei, né, ela não vai ser pré-coordenação, né, porque geralmente vai ser nome próprio, e aí não é, né? Porque qual que é a grande questão da relação sintagmática, né? A gente vai ver isso com mais detalhes quando eu estiver tratando de conceito complexo. Mas a questão é o seguinte, ela carrega dois significados. Quando você tem um nome próprio, ele carrega só um, tá? Ele só tem um significado, aquele nome próprio, é aquilo que ele quer dizer. Quando você tem dois sintagmas diferentes, você tem dois assuntos, dois conceitos ali,
né? Um é educação física e o outro é legislação, isso é claro, tá? Bom, o outro aqui, ó, da Biblioteca Nacional também, Educação Física para Crianças. Esse eu trouxe porque esse é muito bom para a gente analisar. Porque olha só, se a gente olhar para o PIMESH, esse conceito aqui, ele não possui dois sintagmas, ele não é pré-coordenado. Porque eu acho, a princípio, que tanto educação física quanto criança seriam personalidade. Então, esse conceito aqui, sobre o olhar do PIMESH, né, sendo norteado pelo PIMESH, não seria pré-coordenado, porque ele não estaria tratando de dois sintagmas diferentes. Tá? O próximo, bibliotecas manuais, é muito parecido com educação física, legislação, né? Você tem personalidade e você tem matéria. Bom, políticas públicas agora. Proteção a vítimas do racismo. É a mesma coisa aqui, né? No meu entender. Aliás, mesma coisa não, porque a gente pode entender que a proteção aqui, ó, é energia, né? É uma ação, né? E ela tem todas as características de ser ação, porque é o proteger, né? É um verbo, e ele está substantivado aqui, ele passou pelo processo que a gente já aprendeu agora, paradigmático, né? Ele foi transformado, ele mudou a classe morfológica. A palavra mudou a classe morfológica. E a gente tem vítimas do racismo. Porque aí sim, vítimas do racismo é PIMESH personalidade, né? Então aqui também está pré-coordenado. A árvore de políticas públicas, que hoje a gente pode chamar de tesauros, porque ele já tem as três relações, né? Já tem a relação de equivalência, a relação hierárquica e a relação associativa. Para mim, então, é um tesauros, porque já tem as três relações, né? E ele é pré-coordenado. E eu vou mostrar por quê. Porque para a árvore de políticas públicas, aliás, eu acho que eu nem trouxe isso, mas vou falar agora. Ela separa destinatário, né? Então, por exemplo, vítima lá é um destinatário, por exemplo. Eu acho que não. Nesse caso, eu acho que vítima não. Mas, por exemplo, esse de baixo aqui, ó, criança e adolescentes é um destinatário, né? E proteção vai estar em outra parte, que é uma árvore temática. Então ela está pré-coordenando os termos, porque ela definiu quais são os sintagmas. E o vocabulário, ele precisa definir quais são os seus sintagmas, tá? Como é que ele vai enxergar o mundo? Como é que ele vai enxergar a síntese, né? Como é que ele vai enxergar a sintaxe das palavras, né? E o do Senado aqui, que é muito parecido com esse que eu falei, que é educação de jovens e adultos. Embora esse termo ele já tenha ele tenha se sedimentado na literatura ao ponto da gente não fazer, dele não mais possuir, isso eu vou tratar depois, dois sentidos. Né? Como é uma coisa muito... ganhou, né, um status de conceito único, vamos assim dizer, né? Educação de jovens e adultos. Então ele passa a deixar de ser uma pré-coordenação, né, uma junção sintática, e passa a definir, carregar apenas um conceito, tá? Bom, e aí eu vou trazer alguns sintagmas trazendo aqui os do Senado, tá? O Senado, aqui, mas o Senado do catálogo de autoridades, que é o VCB, que eles usam para literatura, para doutrina, né? Não é para legislação, não. Então eles definem, ó, tem assunto, tem pessoas, tem entidades, títulos de legislação, eventos, títulos uniformes, nomes geográficos, nomes de gêneros e formas, e os especificadores de assunto e especificador de forma, né? Eles definem esses sintagmas lá. A Biblioteca Nacional tem pessoa, instituição, evento, título uniforme, tempo cronológico, termo tópico, local geográfico, termo de gênero e forma, subdivisão geral e as subdivisões que têm a mesma ideia do especificador. Esses são termos que
geralmente são esses verbos substantivados ou os adjetivos substantivados, que eles têm pouca expressão, pouca carga semântica para gerar pontos de acesso para recuperação, mas eles ajudam a fazer sentido, né, a modificar, né, o termo, o núcleo do termo, vamos assim dizer, ou o termo principal. E aí é aquela coisa que a gente havia comentado, você pode pré-coordenar no tesaurus ou você não pode, não coordena no tesaurus, ou seja, você define os seus sintagmas, né, na política de indexação, né? Definir os sintagmas na política de indexação, isso vai te nortear. Se você não quer um tesaurus pré-coordenado, você não vai juntar sintagmas diferentes no mesmo termo, né? E o que você vai fazer então? Você vai coordenar, né, na busca ou na indexação, que é o caso aqui. Você pode coordenar, também não, saúde, legislação, Brasil 1990, eu coordenei sintagmas diferentes, né? Saúde, personalidade, legislação, matéria, Brasil, lugar, o ano. Ou então do jeito que a gente faz aqui, né? Poderia estar lá, ter o termo, né? Prorrogação da vigência da Comissão Extraordinária da Assembleia Legislativa. Né? Poderia ter esse termo. Seria um termo pré-coordenado, porque trataria de sintagmas diferentes, tá certo? Mas não é o caso. Bom, aqui eu trouxe os sintagmas nossos, né? E nós definimos como sintagmas. A gente definiu a ação. Esse título uniforme não é sintagma, mas tá aí, a gente vai ter que resolver esse problema, ele não vai poder ficar aí no meu entendimento, né? Então a gente tem ação, forma, personalidade, matéria, espaço e tempo. E para mim a gente separa assim, ó, forma são livro, legislação, periódico, isso é forma. Matéria, a gente colocou tudo quanto é nome de produto, cadeira, café, por aí vai, a gente colocou em matéria, mas não sei se o melhor lugar para esses produtos seja dentro de matéria mesmo, ou se não dentro dos temas, né? Mas muito parecido, né? Com o PIMESH, a exceção que a personalidade aqui a gente colocou nomes, seja nome de pessoa jurídica, como de pessoa... Nome de pessoa física não tem, mas nome de cargos, nome de gratificações e por aí vai. E o tema ficou a personalidade, né, que é o assunto principal, né, que são os assuntos, as classes temáticas principais. Bom, e aí agora a gente entra na relação de equivalência. Eu vou tentar ser mais breve aqui, porque a gente já viu isto no vídeo anterior, e para tratar só de onde que entra a biblioteconomia aqui, né? Então, a gente já viu que há duas relações possíveis, que é a sinonímia e a homonímia. Na sinonímia, a gente tem palavras com grafias diferentes, mas com o mesmo significado. E, neste caso aqui, como é que a gente resolve isso numa linguagem controlada, numa linguagem artificial? A gente vai escolher um para ser o termo autorizado. No caso da homonímia, né, a gente tem palavras com a mesma grafia, mas significados diferentes. Neste caso aqui, nós vamos ter que qualificar todos os termos, tá? Bom, então vamos ver mais demoradamente isso. Então, a princípio, a gente divide os termos em autorizados e não autorizados. O termo autorizado, que também pode se chamar de descritor, ele vai ser usado, ele vai ser o escolhido para representar um conceito. O termo não autorizado é o termo que ele não é atribuído aos documentos. Ele vai ser apenas fornecido como ponto de acesso no tesaurus ou no índice, né? No índice ele pode estar listado lá em ordem alfabética, quando a pessoa clica nele,
né? Ou então aparece um ver lá, né? Clique nesse de baixo aqui, que é esse que você tem que ir, né? E aí a gente tem um exemplo aqui do nosso Tesaurus, que tem o termo não autorizado, moradia popular, um outro não autorizado, casa popular, e o termo autorizado é habitação popular, né? E aqui no verbete no verbete do não autorizado, né, você vai remeter para o que é autorizado. E a gente usa a expressão use, tá? Então, moradia popular é não autorizado, use habitação popular. No caso, quando a gente está no verbete do termo autorizado, a gente vai ter o usado por ou usado para, né? Eu prefiro o usado por. Usado por, né? Habitação, apartamento popular, casa popular, habitação de interesse social, habitação social e por aí vai. Moradia popular, né? Então você tem aqui um conjunto de sinônimos, né? Aqui é o quase sinônimos, porque para nós aqui consideramos, a gente não acha que vale a pena, por exemplo, a gente separar habitação popular de habitação de interesse social, né? E na verdade é a mesma coisa mesmo. Mas a lógica é essa, né? Então você vai ter sempre o termo não autorizado remetendo para o autorizado usando o use, que no caso é o ver, né? E no termo autorizado, a gente tem a lista dos termos não autorizados, para constar lá. E a relação é essa então, né? A partir do momento, né, usando aquele exemplo que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, a gente vai escolher um, que é o use, né, que é o mexerica, e vai anular os outros. A gente vai cancelar mesmo, né? E eles vão aparecer como não autorizados no verbete da mexerica. Aqui, né, em Minas Gerais, a gente usa o termo mexerica com mais frequência do que os outros termos. Bom, e a polissemia, né, ou a homonímia, é o caso de palavras, usar a mesma palavra com significados diferentes. A gente não pode anular uma. A gente não pode anular porque é aquela continha lá do significante e do significado, né? Enquanto aqui, né, a gente pode anular porque a gente precisa que tenha um significante, né? Um significante, aliás, um significado, perdão, gente, a imagem é o significado. E um significante, que é a construção aqui, o registro, né, alfabético disto, a gente tem que ter relação de 1 para 1. Quando eu risco aqui, ó, anulo esses dois significantes, eu consigo, né, chegar à relação de um significante para um significado, né, e resolvi o meu problema. Antes eu tinha um significado e 3 significantes. Anulei 2, fiquei com um significante e um significado. Aqui, qual que era o problema? Eu tinha um significante com 3 significados. Eu não posso simplesmente riscar os 2 significados e ficar só com um significado. Porque eu posso ter documentos que eu preciso representar com esses demais significados. Eu posso ter manga, fruta, que eu preciso indexar como manga, fruta. Eu posso ter manga, vestuário, que eu preciso indexar como manga, vestuário. E eu posso ter manga, município, que eu preciso indexar como manga, município. Então eu não posso anular aqui, riscar como eu fiz na relação de sinonímia, né? Aqui então a relação vai ter que se dar como 3 significados para 3 significantes. É lógico que a relação se dá na prática de 1 para 1, né? Eu tenho um significante para um significado.
mas no caso eu não posso anular, eu vou ter que criar, né, completar os significantes, né, diferenciá-los. Para isso a gente usa a qualificação, a gente vai usar o qualificador, né, e aí a gente vai o que? Formar termos qualificados. Importante, deixa eu ver se importante aqui, não, a gente não está construindo aqui pré-coordenação. Isso é importante. Mas então isso aí a gente está pré-coordenando os termos porque são sintagmas diferentes. Não, eles não são sintagmas diferentes, não. O que a gente está fazendo aqui é explicitar o significado que a gente vai atribuir a este termo aqui, né? O sentido que ele traz é apenas um: manga, fruta. É essa imagem aqui, ó. Quando eu vejo manga e a qualificação fruta, eu estou vendo isso aqui, ó. Só tem um sentido. Quando a gente está pré-coordenando, é uma relação no âmbito da sintaxe. A gente está colocando palavras juntas em uma frase, né? E cada uma vai ter o seu sentido, né? Como educação para crianças, por exemplo, você tem educação, que é um instrumento, uma forma de dar conhecimento a alguém, e você tem um destinatário que está recebendo aquele conhecimento. Não é o caso aqui. Aqui a imagem é uma só, tá? Então, o qualificador tem esse objetivo principal, que é diferenciar o termo dos demais, e vai ser sempre uma inclusão de uma qualidade ou de uma característica. Por exemplo, Belo Horizonte mesmo tem microterritório, município e região metropolitana. Mesma coisa. Pode parecer que a gente está pré-coordenando os termos, mas isso aqui não é pré-coordenação. De novo, o significado que isso aqui monta para a gente é um só, é um lugar específico, que é um conjunto de municípios, tá? A gente não tem o sentido de região metropolitana e Belo Horizonte separados e um complementando o outro. É uma coisa só, né? Isso é a imagem que tem o quê? É um aglomerado de municípios, tá? E se necessário, ele deve ser adicionado entre parênteses, porque você pode qualificar criando um termo complexo também, tá? A gente vai tratar isso no próximo vídeo, que é regras, tá? A norma diz que ele deve ser breve, de preferência constituído por apenas uma palavra, nem sempre isso é possível, tá certo? Um exemplo é aqui, ó, Belo Horizonte, região metropolitana, não tem como ser uma palavra só. E deve identificar o contexto ou a área temática que pertence ao conceito, né? Um exemplo aí, manga, vestuário, né? Se apenas um dos termos homógrafos é usado em um tesaurus, o que é o termo homógrafo? É a relação de homonímia ou polissemia, né? É o exemplo da manga, tá? Se apenas um é usado, e o seu significado é óbvio para os usuários, não há necessidade de inclusão de um qualificador. Um exemplo é banco, né? E ele está dentro de instituição financeira. O termo geral dele é instituição financeira. E no tesaurus não existe o banco no sentido de assento, né? De lugar onde a gente se assenta para dar aquela descansada boa. Então não existe nesse sentido. Então a norma fala, a 25.964 de 2011, fala que não precisa qualificar, tá? Bom, eu concordo. Eu acho que se você não vai usar no outro sentido, não há por que qualificar. O usuário vai perceber na hora que ele estiver recuperando, ele vai ver um sentido, né? O que não pode acontecer é o usuário começar a pesquisar banco e vir lá documentos com banco, instituição financeira e banco de assento, né? Aí não, aí você deveria qualificar para permitir com que o usuário consiga filtrar, né? Eu quero ver só banco, instituição financeira, não quero ver o banco assento, né? E o uso de qualificadores, especialmente em termos autorizados, você pode usar qualificador em termo não autorizado também, tá? Ele deve ser evitado caso haja a possibilidade de eliminar a ambiguidade
com a adoção de um termo composto, desde que exista a expressão na linguagem natural. Então, confundi, acho que a gente vai ver aqui agora mesmo. Então, tem duas opções. Por exemplo, tem lá planta industrial, né? Ou planta indústria e planta vegetal, por exemplo. E aí a norma fala o seguinte, olha, você já tem um conceito, um termo composto, né? Já sedimentado na linguagem natural, por exemplo, planta industrial. Então não há por que você qualificar, porque você vai estar criando um termo composto também, né? Termo composto é isso, possui duas palavras, tá? A gente vai ver isso com calma, acho que no quarto vídeo. O que é termo composto, o que é termo simples, o que é conceito simples, o que é conceito composto, complexo e como é que essas coisas se embaralham em um tesaurus. Mas calma, por enquanto aqui vamos tratar só dos qualificadores. Então a gente já tem na linguagem natural uma expressão, né, um termo composto que tem esse sentido já estruturado, né, já sedimentado. Então eu vou preferir usar esse termo do que qualificar, né, e criar um termo que ele não é natural, ele não é conhecido, né, pelas pessoas, né, ele não faz parte do léxico da língua. E aí o que você pode fazer neste caso aqui é tornar o planta industrial autorizado e planta indústria com o qualificador pode ser um não autorizado. Outra coisa, por exemplo, é peça teatral no lugar de peça teatro, né? Ou peça roupa, né? Ou peça material, peça de carro, né? Peça, sei lá, de utensílios, equipamentos elétricos, não sei, né? São palavras que têm vários, né? Elas são homógrafos, né? A mesma palavra tem vários significados diferentes. Bom, aí agora eu vou ainda fazendo parte, né? Embora seja um campo diferente no Thesaurus, no final aqui eu vou mostrar todos os campos que existem em um Thesaurus, mas ele faz parte da relação de equivalência, que é a nota de escopo, tá? A nota de escopo, o que ela vai fazer? Ela vai traduzir o significado do termo, né? O que é o conceito daquele termo, né? Ela vai esclarecer os limites de um conceito, quando a definição ela não for suficiente para fazê-lo. Aqui ele está entendendo como se fossem coisas diferentes, ou eu estou entendendo, né? Mas a definição ela faz parte da nota de escopo também, tá? E fornecer conselhos sobre o uso do termo ao indexador ou ao pesquisador. A gente vai ver isso com um pouco mais de calma, mas é o seguinte, a norma ela vai tratar a nota de escopo como um conjunto de 3 informações básicas: definição, nota recíproca e nota histórica. Ela fala o seguinte, você pode ter esses 3 campos no seu Thesaurus ou você pode concentrar todas essas informações em um campo só, chamado nota de escopo. Não tem problema. Se você tem um Thesaurus pequeno, com poucas palavras, e não há necessidade de você dividir, né, nota de escopo em definição, nota recíproca e nota histórica, não tem problema, põe tudo em nota de escopo. Não é o nosso caso aqui, a gente resolveu dividir. O que a gente não tem é uma nota chamada nota recíproca, a gente usa a nota de escopo no lugar dela, tá? E qual que é isso, né? Então, escolher o termo mais comum associado ao termo autorizado. No Thesaurus, a priori, o contexto ele é fornecido pela hierarquia. E aí vem uma parte problemática da norma quando ela vai definir as obrigatoriedades, vamos assim dizer. Porque ela fala que nota de escopo não é um item obrigatório quando o termo ele for explícito o suficiente pela hierarquia, tá? Então vamos com calma aqui. A primeira coisa, a nota de escopo
ela vai servir principalmente, eu acho que todos os termos do tesauro, eles deveriam receber definição, né? Partir do pressuposto que eu sei o conceito de um termo, eu acho que é pretensão demais minha achar que todo mundo vai saber aquele conceito também, só porque eu sei. Então aí eu acho já problemático. Por isso eu acho que um conceito que é claro para mim pode não ser claro para outra pessoa. Por isso eu defendo que todos os termos em um tesauro deveriam ter definição. Deveriam ter definição. Aí o caso é o principal, né? E aí a norma fala, olha, se tem sinônimos, né? Ou se tem... você vai escolher um, né? E se você tem homógrafos, como a gente viu aqui agora, né? Você vai qualificar. Então, para todos os casos, ela fala, para isso não precisa você colocar definição, porque você já resolveu, já contornou, né? Mas a questão é o seguinte, você vai ter só um conceito, né? Só um, não pode ter mais de um. E aí, o que ela vai falar? Para os outros termos, às vezes o termo ele não é claro para a pessoa, mas quando ela olha onde ele está hierarquizado, ela vai entender o que é o conceito. Eu, particularmente, acho que nem sempre isso funciona. Nem sempre você vai olhar para a hierarquia e a hierarquia vai te dar o conceito do termo, né? Às vezes sim, aquele caso do banco, por exemplo, eu olho lá a instituição financeira, esse banco aqui é banco onde eu tiro dinheiro. Mas nem sempre isso é verdade. Então, fica registrado, a ISO fala que que o campo nota de escopo não é obrigatório, você não precisa colocar definição nos seus tesauros, mas eu acho que nós devemos colocar definição sim, né? Depois a gente vai ver que isso acabou virando regra lá no manual. Eu vou ter uma aula especificamente que eu vou tratar só das nossas regras específicas que estão no manual, tá? Então, vamos tratar de cada uma. Nota recíproca é aquela que vai autorizar ou proibir um uso, né? Ela é usada quando se faz referência a outros conceitos e deve-se fornecer uma nota para cada conceito mencionado. Um exemplo, por exemplo, é essa daqui, ó, concurso público. Usar apenas para provimento de cargo público. Para prêmios, você usa só concurso separado. Então é isso, a nota recíproca é essa nota em que ela não traz a definição, tá? Ela traz o quê? Ela traz uma orientação que vai autorizar ou proibir um uso, né? Fazer referência a outros conceitos, como ela fez referência para concurso, né? E aí você deve fornecer uma nota para cada um dos itens mencionados, né? E lá em concurso, então você vai pôr a nota de novo, né? Usar apenas o sentido de prêmio para provimento de cargo público, ver concurso público. E aí a gente não usa esse termo, nota recíproca, porque, enfim, é uma questão de tradução, eu não lembro mais a palavra em inglês qual que é, a gente usa nota explicativa, a gente nem usa nota de escopo, que é o mais conhecido na área, né, na biblioteconomia. Mas nota explicativa eu acho que já é bom, já supre bem. A definição, aí é aquela coisa, né, é o ato e o efeito de definir-se, a gente sabe o que é isso perfeitamente, é uma delimitação exata, estabelecendo os limites semânticos daquele conceito, e o mais importante, que são aquelas recomendações básicas que a gente já cansou de ver também. Cada termo só pode ter um significado. É a relação de um significante para um significado. E a norma fala que a fonte ela deve ser registrada ao lado da própria definição, né? Por exemplo, esse exemplo. Chiaroscuro. É um estilo de arte pictória em que luz e sombras são representadas. Aí colocou a fonte que é o dicionário de Oxford, tá? Então é isso, a gente aqui segue essa recomendação e a gente também coloca
as definições, né, as fontes das definições entre parênteses. E tá um exemplo, né? Tá o Conselho Nacional de Justiça. Aqui nem tá entre parênteses não. Eu falei que tava, mas não deve estar muito padronizado não. Tá a definição aí, né, do Conselho Nacional de Justiça. Beleza, ele pegou este conceito aqui do artigo 103b da Constituição Federal de 88. Né? E agora a gente passa para a nota histórica, né, que ela é usada quando um novo termo autorizado, adicionado, afeta o conceito de outros termos. Né? Não necessariamente, né, mas ela é mais importante nestes casos de fato. Mas sempre quando um novo termo ele é incluído, é legal você colocar a origem, né, de onde que aquele conceito veio. E a origem você deve colocar na nota histórica, né? E aí a norma, a ISO 25964, ela dá algumas recomendações. A primeira, ela pode ser aplicada tanto ao termo autorizado quanto não autorizado. O termo não autorizado é importante porque, dependendo do caso do termo não autorizado, a gente só vai entender porque ele está não autorizado com a nota histórica. Né? Por exemplo, pessoa deficiente. Esse é um exemplo que todo mundo usa, né? A gente não vai precisar de nota histórica para saber que esse termo ele já não é usado mais, né? Ele não é considerado mais politicamente correto. Você pode colocar isso tudo na nota histórica, né? Inclusive com contextualização de datas, se for possível definir essas datas, né? É permitido incluir essas informações na nota de escopo, mas sempre que possível, preferir uma nota separada, a gente comentou, né? Ou você pode colocar tudo na nota de escopo, não só a nota histórica, mas como definição também, e a nota recíproca, ou não, você separa em 3. E pode conter datas ou orientações de como localizar os termos anteriores ou posteriores, e aí você pode... dependendo das relações. Se você estabelece uma relação entre termo autorizado e não autorizado, você vai ter que fazer uma relação de equivalência, né, para você conseguir localizar o não autorizado. E aí, na nota histórica, você pode explicar por que este termo é não autorizado daquele, né? Quando não é tão aparente assim, ou as pessoas não vão saber que um dia eles foram... Aliás, as pessoas não vão saber que eles hoje são considerados sinônimos, às vezes não eram antes, né? E aí ele dá algum exemplo, forno micro-ondas, conceito introduzido em 1985, e notebook, termo introduzido em 1999, antes era usado computadores portáteis, tá? É isso, a nota histórica é para isso, um termo sofreu transformação, ele mudou com o tempo, né? E aí a gente vai lá e dá a notícia dele. A gente usa aqui no nosso Thesaurus, mas eu vou tratar disso também em vídeos posteriores, com nome de pessoa jurídica, principalmente órgãos da administração estadual e federal, né? Eu dei um exemplo aí da Comissão de Cultura, que é uma comissão da Assembleia Legislativa. Tá vendo aqui na nota explicativa? Trata-se de uma comissão permanente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso é um problema que o nosso Thesaurus tem. Antes, quando, vamos dizer assim, ele era uma lista de cabeçalho de assuntos e estava no micro-ISIS, as definições, as notas históricas, notas recíprocas, tudo era colocado na nota explicativa. Seguia a norma, né? Com a gente migrou os dados, tirou o Thesaurus, né, do micro-ISIS e passou para o STH, a gente criou os campos, nota histórica, nota explicativa e definição. Então, hoje você ainda vai encontrar termos com definição na nota explicativa, porque ainda há muitos termos que precisam ser trabalhados ainda, né? Estruturados. Bom,
E aqui a gente tem, hoje a comissão chama Comissão de Cultura, uma comissão permanente na Assembleia, né? Mas ela já teve esses nomes aqui, ela já foi Comissão de Educação, Cultura e Ciência, Tecnologia, Comissão de Educação e Cultura. E a gente faz o quê? Relaciona, porque a gente não anulou o termo e tornou ele não autorizado, né? Por que a gente não fez isso? Porque esses termos eles ainda devem ser autorizados. Pessoa jurídica é um pouco mais complicado. O fato da pessoa jurídica não existir mais hoje, ela ter sido extinta, não necessariamente implica que ela deixou de existir no passado. Então, aqueles documentos do passado que foram emitidos, né, que tinham como assunto as comissões com os nomes antigos, eles ainda devem figurar na indexação. A indexação está correta. Ela tratava destes órgãos, né? Dessas comissões. Então, hoje, a gente definiu um conceito, que ele não eu não me lembro de ter visto isso na norma, eu preciso ler a norma de novo, mas é o termo inativo, que a gente criou aqui, né? Para os casos de pessoa jurídica. Ou seja, ele se torna inativo, né? Ele deixa de existir desde quando ele se tornou inativo, mas ele ainda pode ser utilizado naquele período onde ele existia, né? E ainda pode ser usado hoje se um documento se refere não à comissão atual, mas à comissão antiga, né? Por isso a gente relaciona os termos em termo relacionado e não como termo equivalente no use ou usado por, né? E na nota histórica a gente conta, olha, essa denominação ela foi dada por essa resolução aqui e a denominação anterior dela era Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Então eu sei que essa comissão aqui, anterior a ela, foi criada por essa resolução em 1997. E de 1997 até 2005 ela tinha esse nome. Em 2005 em diante ela passou a ter esse nome aqui, tá? E isso ajuda bastante o pessoal do atendimento, inclusive, a responder algumas demandas com relação às transformações e alterações de órgãos da administração federal e administração estadual. Administração municipal a gente não inclui por uma questão lógica, é muito município, não tem como a gente ter essa informação. E a administração estadual apenas de Minas Gerais, dos outros estados também a gente não dá conta, né? Bom, a gente entra agora na relação de hierarquia, tá quase acabando, eu acho. Bom, a relação de hierarquia, como a gente já havia dito, é uma relação estabelecida entre dois conceitos quando o conceito de um deles estiver completamente dentro do outro. A gente já tinha visto isso, né? Então, e tinha mostrado exatamente esse mesmo desenho, essa mesma imagem de uma bola dentro da outra e uma bola totalmente dentro da outra. Então a gente tem que entender que a laranja, o conceito de laranja está totalmente dentro de fruta cítrica totalmente dentro de fruticultura totalmente dentro de agricultura e agricultura totalmente dentro de agropecuária. Aí a gente define a relação de hierarquia, né? Aqui a gente tinha comentado também no slide que é sempre uma relação de poder, né? Ela pode também ser uma relação de poder, melhor dizendo, e aí as estruturas hierárquicas, né? As estruturas organizacionais, elas são, sim, hierarquias de poder. E aí tem isso, né? Um exemplo aqui, o termo autorizado é administração indireta, né? O termo geral dela é o executivo, tá? E os termos específicos dela, órgão autônomo, órgão colegiado, secretarias de Estado, a secretaria-geral e a vice-governadoria, né? Lá dentro de órgão autônomo, por sua vez, né? Cujo termo geral é administração direta, possui os seguintes termos específicos. Olha só, né? Advocacia Geral do Estado, que é a AGE, o Corpo de Bombeiros, a Escola de Saúde Pública, o Gabinete Militar do Governador, a Ouvidoria Geral, Polícia Civil e a Polícia Militar, né?
E esse é o jogo, né? E os tipos de relação hierárquica que a gente, inclusive, já viu também no vídeo anterior. A gente pode ter relação de gênero-espécie e a relação partitiva, todo e parte. Eu tinha comentado que essas eram... Na prática só existem essas duas. Ou uma combinação delas, né? Como é o caso da mista, ou então a polihierárquica, que também ou ela vai ser polihierárquica de gênero-espécie, ou ela vai ser polihierárquica partitiva, todo e parte. Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: relação hierárquica, ela é gênero-espécie ou partitiva, todo e a parte. Bom, mas como a gente tinha visto e eu tinha dado esses exemplos, agora a gente vai tratar destes exemplos no âmbito do Tesaurus. E a ideia é essa: se eu consigo fazer essa relação que eu tinha mostrado no vídeo anterior, né? Todo pardal é um pássaro, mas nem todo pássaro é um pardal, eu tenho aqui uma relação. Se esse algarismo é verdadeiro, se essa regra é verdadeira, eu tenho uma relação em hierárquica. É uma relação aqui entre gênero e espécie, e o pássaro então vai ser termo geral de pardal. E o pardal vai ser o termo específico, tá? Na relação partitiva, é o todo e a sua parte. A asa é uma parte do corpo humano, né? Sim. Mas nem todo o corpo humano é uma asa, né? O corpo humano possui outros membros. Então eu tenho aqui também uma relação partitiva. É claro que existe asa de avião, como eu tinha comentado no outro. Teria que qualificar essa asa, teria que ter um qualificador, né? Asa animal, né? Asa, parte do corpo, alguma coisa assim. Só de eu dizer que arma, asa, parte do corpo, eu já estou dizendo que é uma relação partitiva, e estou dizendo que toda asa, essas asas aqui fazem parte, todas elas têm que estar compreendidas dentro do corpo, né? Elas só podem existir dentro de um corpo. Relação hierárquica: corpo, termo geral, asa, termo específico. Bom, e aí tem os casos das relações partitivas, que é o seguinte: a relação partitiva é uma forma da gente, um olhar para o mundo, né? É uma forma da gente ver o mundo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, esse exemplo aqui, ó, vou pegar aqui da agricultura. Eu posso dividir a agricultura, por exemplo, em agricultura alternativa, agricultura familiar, agricultura tradicional, etc. Mas e eu posso dividir a agricultura também em cafeicultura, floricultura, fruticultura, ou seja, as formas de cultivo, né? As culturas, né? Então eu tenho duas formas partitivas, elas duas são relações partitivas, mas duas formas diferentes, porque ele tem conjuntos diferentes de todo e da sua parte. As culturas, o que? Aquilo que se planta, e o que? Como se planta, né? O como se planta vai formar um conjunto para a agricultura, e o que se planta também pode formar um conjunto para a agricultura. Nestes casos, né, a mesma coisa com as regiões, né? E aqui é um pouco mais complicado, porque, de novo, as regiões é uma construção humana, né? As construções regionais, no caso aqui de Minas Gerais, cada governador ele vai olhar para as cidades mineiras e vai falar assim: ó, eu quero dividir as cidades mineiras assim, agrupá-las deste modo, e vai se criando agrupamentos, né? Os agrupamentos anteriores continuam sendo importantes, mas novos são criados. Então você tem comarca, que é uma forma de você agrupar municípios característica do judiciário. Você tem mesorregião, que é uma forma de você dividir pelo IBGE. Você tem a lista dos municípios. Tem regiões de planejamento que foram criadas pelo Eduardo Azeredo.
Você tem territórios de desenvolvimento, que foi criado pelo Pimentel, e você tem as regiões metropolitanas ainda, que é outro agrupamento de municípios que são criados ao longo da história, e aqui sim, por uma relação econômica e não por uma vontade política, tá? Porque aqui tem a ver com a aproximação, né? De você realmente, os municípios estarem juntos de tal forma que um depende do outro já, né? Assim, uma pessoa de um município trabalha no outro município, é como Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte cresceu demais, ela grupou, né? Pegou os outros municípios. Então aqui é mais econômico, menos político, e os outros mais políticos, com certeza, é uma divisão política. Aqui Comarca nem tanto, né? Mas é logística, vamos assim dizer, né? Bom, e aí há uma solução que a norma dá para isso, é criar o rótulo de nó, que é o seguinte: você está dividindo tudo aqui, ó, tudo aqui é uma divisão de agricultura, é parte no todo, mas você separa os conjuntinhos, né? Eu vou agrupar os conjuntinhos que tratam da cultura, ou seja, o que se planta, dos conjuntinhos que é o que? Como se planta. Mas todos eles, vamos assim dizer, é a relação. Olha, o termo geral é agricultura, o termo específico é agricultura alternativa, cafeicultura. Não há uma relação. Esse termo aqui e esse termo aqui, eles são coordenados, tá? Eles estão no mesmo nível hierárquico. São termos específicos de agricultura. A relação mista, tá? A relação mista que a gente tinha visto lá, que ela é mais, ela junta, né? Todo e parte, gênero e espécie e todo e parte, né? Não é muito bom fazer relação mista não, sabe? Eu acho que, bom, se puder evitar é bom, mas quando não dá para evitar a gente faz, né? No caso aqui, tá aquela hierarquia que eu tinha mostrado na aula anterior, né? Agropecuária, agricultura, fruta cítrica, laranja e semente. Então, vamos lá. A relação que existe entre agropecuária e agricultura é uma relação de todo e parte, né? A agricultura é uma parte da agropecuária. Então, a agropecuária é o termo geral e a agricultura é o termo específico. Aí existe uma relação entre agricultura e frutas, né? E aí o que é? Se a agricultura antes era termo específico de agropecuária, agora a agricultura vai ser termo geral de frutas. E frutas vai ser o termo específico de agricultura. Frutas, por sua vez, vai ser o termo geral de frutas cítricas. E frutas cítricas o termo específico de frutas. Mas frutas cítricas vai ser o termo geral da laranja, e a laranja vai ser o termo específico das frutas cítricas. A relação que existe entre frutas cítricas e laranjas é gênero-espécie, né? E aqui é uma relação entre parte e todo de novo, que é semente e laranja, mas que eu já tinha comentado que esses asteriscos quer dizer o seguinte: olha, essa relação aqui parece não ser hierárquica, ela parece ser associativa. Por quê? Nem toda semente é de laranja, né? Então, não há aquela relação de todo e parte. Ele não está todo dentro aqui, né? Tem que estar todo. Se ele não está todo, não funciona. Agora, por exemplo, semente, fruta, é uma relação que parece hierárquica. Parece hierárquica, porque toda semente vai vir de uma fruta? Não, né? Tem semente de outro tipo. Eu acho que relação entre semente e o vegetal parece, talvez vegetal, né? Todo vegetal tem semente? Sim. Aí sim você consegue construir uma relação hierárquica, né? Mas não nesse âmbito, não nesse sentido. E aí você vai fazer o quê? Uma relação associativa com a laranja, a relação associativa com a fruta, porque sim, aí essas frutas têm sementes e você pode querer estar tratando da semente quando você for procurar uma fruta, por exemplo, né?
Bom, e a relação polihierárquica, que eu acho também complicada de se fazer no tesauros e eu acho que se deve evitar ao máximo. Mas quando não é possível, né, você define assim. A gente tinha comentado, né, tem lá o instrumento de teclado. Ele pode ser tanto considerado instrumento musical, como ele pode ser considerado um órgão de igreja. Então ele pode ter 2 termos gerais, tá? A norma autoriza isso. E a mesma coisa para o caso de bioquímica aqui, né? Também pode ter como termo geral a química e a biologia, quando ele compreende essas 2 áreas. A gente vai tratar de bioquímica quando a gente for tratar de termo de conceito complexo, né? E agora a gente entra na relação associativa, né? Que é o termo relacionado aqui, ó, né? Então, no caso aqui do Ministério da Cultura, eu tenho os nomes dos ministérios anteriores dele, né? Já chamou Ministério da Educação e Cultura e Secretaria de Cultura da Presidência da República. E aí você pode ter lá, né, no termo que no caso é inativo, né? E aí você faz essa relação recíproca, né? Se no Ministério da Cultura eu fiz referência ao Ministério da Educação e Cultura, chegando no Ministério da Educação e Cultura, tem que estar lá no termo relacionado o Ministério da Cultura. E como a gente tinha comentado, a relação associativa é uma relação quase de equivalência e uma relação quase hierárquica, né? Então, como se dá essa relação de quase equivalência? É uma relação de quase sinônimos, né? Que a gente vai ver, vou dar alguns exemplos, né? É quando você olha para a palavra e fala assim, olha, isso aqui parece que é a mesma coisa, mas não é. E você também pode estabelecer naquela relação que a gente tinha comentado, entre objeto, ação e agente. E a relação de oposição? Essa não é quase sinônima, mas existe uma relação de equivalência entre esses termos, porque eu consigo associar nessa relação entre a oposição. Bom, quase sinônimos. A gente pega, por exemplo, as palavras discriminação sexual e assédio sexual. Não é a mesma coisa, mas elas não são coisas tão diferentes, né? A discriminação talvez é um ato menos nocivo, né? E o assédio seja alguma coisa mais incisiva, mas você vê que é uma coisa tênue essa relação, né? De equivalência entre esses 2 termos. A mesma coisa, desenvolvimento social e indicador social, né? Que talvez esteja mais claro a diferença, né? O desenvolvimento talvez é um programa, um indicador é uma ação que ele pode levar, né? Pode ajudar ao desenvolvimento social, mas há uma relação, né? De equivalência entre esses termos, não de total equivalência, mas de quase equivalência. Nesses casos, a gente é obrigado, né? Obrigado não, né? A gente pode fazer uma relação de equivalência usando, relação de equivalência não, uma relação associativa usando o termo relacionado. Então lá, indo no verbete da discriminação sexual, eu, né, tenho referência lá ao assédio sexual, indo em assédio sexual, vou ter lá o termo relacionado, discriminação sexual, a mesma coisa para indicador social e desenvolvimento social. Bom, a relação entre objeto, ação e agente, que a gente já tinha comentado no vídeo anterior. Tem lá sexualidade, discriminação sexual, mulher. Há uma relação, né? Objeto, sexualidade, a ação, discriminação sexual e o agente, né? No caso aqui, não o agente, mas quem sofre a ação, né? Então você também estabelece uma relação e sempre isso, né? Você sempre vai ter como ponto principal e como termo relacionado os demais e fazer as relações inversas.
os sistemas geralmente já conseguem fazer isso, os sistemas de tesauros, tá? Você não precisa fazer criar 3 verbetes, não. Você cria só um, faz o relacionamento e ele faz o relacionamento inverso com os outros termos, tá? Automaticamente. E linka também, né? Às vezes quando você clica aqui, ó, 2 vezes em discriminação sexual, você cai aqui. Ele enquanto verbete e os demais termos enquanto termos relacionados. E a relação de oposição, né? Trouxe exemplos mais próximos da nossa realidade, né? Diferente dos que eu mostrei no vídeo anterior, né? Liberdade sexual, violência sexual, né? Igualdade racial, discriminação racial. Você pode fazer relação com esses termos, né? Eu acho até que você deve fazer relação, né? É um norte. E as relações de quase hierarquia. Mesma coisa, uma relação de quase gênero-espécie e uma relação quase partitiva, que a gente tinha comentado lá do caso das sementes, que eu achava que não fazia sentido ele ser uma relação hierárquica naquele contexto lá, porque a relação aqui, ó, não estava se dando em todos, estava se dando em alguns, né? E a mesma coisa, olha só, animal doméstico, alguns animais domésticos podem ser pardal, né? Mas nem todo pardal é animal doméstico, como nem todo animal doméstico é um pardal. Então não dá para ser uma relação entre uma relação hierárquica, mas é possível que seja uma relação associativa, né? Possível não, é uma relação associativa, há uma relação, né? A mesma coisa, uma relação partitiva, todo e parte, né? Nem todo alimento é asa, mas uma parte dos alimentos é asa, né? Tá. Mesma coisa, é uma parte só. Uma parte dos alimentos é asa, uma parte das asas é alimento. Nem toda asa é alimento, nem todo alimento é asa. Não há uma relação de todo, né? Não há uma relação, né, de um estar totalmente dentro do outro. Então, de novo, uma relação associativa, tá? E, por fim, conseguimos chegar ao final. Eu vou mostrar agora o que a gente já tinha passado, mais ou menos, pelas tags, né, que são as abreviaturas dos campos que compõem um tesaurus. Então, tem a nota explicativa, ou nota de escopo, que é o NE, é aquela que, no caso nosso aqui, do nosso tesaurus, a gente usa como nota recíproca, tá? Definição, DEF, ponto. Cada definição, lembrando, só pode ter um significado. Nota histórica, NH. Use e UP. Use é remissiva para o termo autorizado e o P usado para ou usado por, vale as duas formas, é remissiva para o termo não autorizado. TG, termo geral, TE, termo específico e TR, termo relacionado. Então é isso, gente. Eu peço perdões pela extensão do vídeo, acho que tem quase 2 horas. Mas realmente tesaurus não é um assunto muito fácil. Eu também não queria ficar dividindo esse vídeo demais, eu achava que eu tinha que tratar de todas as relações, né? O próximo vídeo eu vou tratar das regras, né? Aí eu vou entrar mais especificamente na norma 25.964 e trazer todas as regras para a inclusão das palavras no tesaurus, né? Regras como qual gênero, qual o número, gênero sim, masculino, feminino, qual o número, singular ou plural, e por aí vai. Regras gramaticais, mas lembrando sempre, não a gramática da linguagem natural, a gramática da linguagem artificial, que é a linguagem documentária, que é isso que a gente está tratando aqui, a linguagem do tesaurus, tá bom? Então, até o próximo vídeo, fiquem bem.